Bom, pessoal, mais uma aula de raciocínio lógico matemático. Dessa vez vamos estudar, as sequências numéricas. Lembrando que o nosso curso está aqui em cima a playlist para quem quiser acompanhar a sequência. Então, a progressão aritmética, lembrando que nessa aula a gente precisa ser o mais objetivo possível. O objetivo é a gente resolver questões, Então, rapidamente, uma progressão aritmética é uma sequência numérica que respeita uma razão. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui esse conjunto, eu vou colocar 2, 4, 6, 8, 10. Observem que, nesse caso, a gente tem aqui uma progressão aritmética, porque os meus valores eles vão aumentando de 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Esse é um exemplo de progressão aritmética. E para a gente resolver a questão, basicamente a gente precisa ter algumas relações em mente. A primeira é o termo geral. Então, quando a gente fala dessa equação de termo geral, é a mais utilizada para a gente resolver a questão. Então, eu tenho que AN é igual a A1 mais N menos 1 que multiplica R, que é a minha razão. Então, nesse exemplo aqui, a minha razão seria 2. O meu AN seria o meu último termo. Então, vamos dizer aqui que esse conjunto fosse de 5 termos. Então, aqui seria A5, que seria 10, igual a A1, que seria o meu primeiro termo, 2, mais N menos 1, ou seja, 5 menos 1, que é a minha quantidade de termos, vezes a minha razão, que é 2, certo? Então, outra equação importante, quando a gente fala de PA, é a soma dos termos. Então, aqui a minha soma dos termos vai ser igual a A1 mais AN, que multiplica N, certo? Dividido por 2. Então, essas são as duas principais equações. E aí tem alguns bizus que a gente pode dar para auxiliar na hora de resolver questões. Então, inicialmente, vamos dizer aqui, hipoteticamente, um conjunto A, B e C. A gente pode dizer que o valor de B é igual a mais C dividido por 2. Ou seja, o valor de B é a média do seu antecessor e do seu termo seguinte, A mais C dividido por 2. Então, isso aqui é uma relação que pode ajudar na hora de resolver alguma questão. Outro bizu aqui importante é saber utilizar esse termo geral para auxiliar na hora de resolver questões. Ou seja, eu tenho aqui a N igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos dizer que se a gente tivesse um termo A10. No lugar de utilizar aqui A1, eu vou manter o A1, certo? Então, nesse caso aqui, a gente teria N, que é 10, 10 menos 1 vezes a minha razão. Observe que eu teria A10 é igual a A1 mais 9R. Então, observem que eu sempre vou ter o complemento. Se eu tenho aqui A10, eu vou ter A1 mais 9 para dar 10. Se eu tiver aqui A10 igual a A4, logo, a gente vai ter aqui 6R. É sempre o complemento para dar o meu termo daqui. Se eu tiver aqui A4, eu vou ter A4, eu posso colocar A1 mais 3R. Da mesma forma que eu posso colocar A4 igual a A2 mais 2R. Observem que sempre vai ser o complemento para dar o valor do termo. Isso auxilia muito na hora de resolver questões. Então, essas equações, essas relações que foram dadas, são as relações básicas para a gente resolver a questão. E a gente precisa ser bem prático aqui, resolver questões, certo? Então, vamos resolver aqui alguns exemplos para a gente ver aqui a aplicação dessa ideia. Então, nessa primeira questão, em uma progressão aritmética, o primeiro termo vale 15. Vamos sempre anotar o que foi dado na questão. O primeiro termo vale 15. E o 15º termo vale 57. Então, o meu A15 vai valer 57. Na questão aqui, ele está pedindo apenas a razão. Então, é fácil, basta utilizar
a equação do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Então, quem vai ser a n? A n é o meu 15º termo, que na teoria aqui seria o último. Então, eu vou ter A15 igual a A1, que foi dado, mais n menos 1, ou seja, 15 menos 1, vezes a minha razão. A15 vale 57, A1 vale 15, certo? Aqui a gente vai ter 15 menos 1, 14R. Então, a gente vai ter 42 igual a 14R, ou seja, né, a minha razão vai ser igual a 42 dividido por 14. A minha razão vale 3. Então, questão bem tranquila nessa primeira, né, só para a gente ver aqui a aplicação da equação do termo geral. Nessa segunda questão, pessoal, o segundo e o oitavo termo de uma progressão aritmética são, respectivamente, igual a 9 e 27. Então, ele deu aqui, né, A2 como sendo 9 e A8 como sendo 27. A razão entre o primeiro e o terceiro termos dessa progressão é igual a. Então, ele quer, né, a razão entre o primeiro e o terceiro. Então, a gente vai ter A1 sobre A3. Isso é exatamente o que ele quer saber. Então, nessa questão, a gente sempre busca trabalhar com o que foi dado. Observem que ele deu aqui A8, a gente vai usar a nossa equação no termo geral, né? Ou seja, que a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Ele deu aqui A8, porém eu não vou utilizar A1. Por quê? Porque ele forneceu A2. Então, eu vou usar aquele, né? Aquela ideia, né, que a gente deu lá no começo, ou seja, eu vou utilizar A2 e vou trabalhar com complemento, ou seja, eu vou ter aqui, né, 6R. 6R, porque 2 mais 6 dá 8. Então, 8 foi dado, né, A8, que é 27. O segundo termo foi dado, que é 9, mais 6R. A gente vai encontrar a razão através dessa fórmula. Então, 6R é igual a 27 menos 9. Logo, né, a minha razão vai ser 18 sobre 6. A minha razão é igual a 3. Observem que a gente encontrou a razão. A razão é 3, né? E que ele quer o primeiro e o terceiro termo. Se a gente sabe que A2 é 9, a gente não precisa nem fazer cálculo. Dá para a gente fazer de cabeça. Então, quem é A1? Vai ser 9 menos 3. Então, A1 vale 6. Quem é A3? Vai ser 9 mais 3, ou seja, 12. Então, tenho 6 sobre 12, que é igual a 1 sobre 2. É exatamente, né, a alternativa letra A. Questão também, né, bem tranquila. E para finalizar, pessoal, essa questão aqui, né, é uma questão mais difícil, porque exige aqui um conhecimento de matemática básica, certo? Ela é mais trabalhosa. Então, em uma progressão aritmética do tipo AN, sabe-se que A8 sobre A4 é igual a 6. Então, ele deu aqui essa relação de que A8 sobre A4 vale 6. E que o valor do sexto termo é igual a 7. Então, ele também disse que o sexto termo é igual a 7. Qual o valor do décimo termo? Então, ele quer saber, né, esse meu décimo termo. Nesse tipo de questão, a gente precisa trabalhar com equações ou sistemas, certo? Então, a gente tem que procurar sempre isolar o que der para isolar e substituir. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui A8 e vou dizer, né, vou passar esse A4 multiplicando. Vou trazer a equação do termo geral, ou seja, A8 é igual, né, no caso, aquela equação geral que a gente viu lá no começo, certo? Sendo que a gente vai trabalhar com um valor que seja, né, interessante para o nosso cálculo. Então, eu não vou utilizar 1, eu vou utilizar A6. Por quê? Porque foi dado. Então, A6, quem é o complemento? 2R, através do nosso bizu. Então, observe que eu tenho A8 igual a 6 vezes A4 e A8 igual a A6 mais 2R. Eu vou igualar, né,
essas duas equações. Então, 6 vezes A4 é igual a 6 mais 2R. Então, vamos isolar aqui esse A4, certo? Então, eu vou ter, quem é A6? É 7. 7, o 6 vai passar dividindo, da mesma forma, né, que o 6 também vai passar dividindo aqui o 2R, né, porque são dois termos separados, eles estão sendo somados, não multiplicados. Então, 7 sobre 6 mais 2R sobre 6. A gente guarda, né, por enquanto, esse A4, e aí a gente vai para o próximo passo. Observem que a gente sabe que A4 vale isso, certo? Então, o que a gente pode fazer? Tentar encontrar a razão. Para dar razão, a gente calcular o décimo termo. Observem que, para calcular aqui, né, então esse aqui foi o primeiro passo, a gente vai fazer aqui o segundo passo, é uma questão mais trabalhosa, né? E o terceiro passo, que é calcular 10. Certo? Então, para calcular 10, a gente vai ter que ter um termo, que provavelmente a gente vai utilizar o A6, porque a gente já possui. Quem é o complemento de, que eu vou colocar aqui para dar 10? 4R. 6 mais 4, 10, conforme o nosso bizu. Observe que eu tenho A6, né, e eu preciso encontrar a razão. Então, eu vou trabalhar esse termo para encontrar a razão. Como é que a gente pode fazer isso? Utilizando o termo geral de A6. Então, A6 vai ser igual ao quê? A4, porque eu tenho A4, mais... Qual é o complemento para dar 6? 2. 2 mais 4 vai dar 6, 2R. Então, basta substituir. Eu tenho A6, que é igual a A4, que é 7 sobre 6, mais 2R sobre 6, mais o 2R, né, daqui. Ou seja, eu sei que A6 é 7. Então, vou passar esse 7 sobre 6 subtraindo, né, para o outro lado, 7 sobre 6, que vai ficar igual a 2R sobre 6 mais 2R. Observem que aqui é uma soma de frações. Então, aqui entra a matemática. Então, aqui eu vou ter, né, que fazer a soma de frações. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 7, 42. 6 dividido por 6, 1, vezes menos 7 vai dar menos 7. Aqui, da mesma maneira, vou colocar tudo na base 6. 6 dividido por 6, 1, vezes 2R vai dar 2R. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 2R, mais 12R. 6 simplifica com 6, então eu vou ter aqui 42 menos 7, que dá 35, igual a 14R. Logo, né, a gente pode dizer que a minha razão ela vai ser igual a 35 sobre 14. Então, observem que não é um número, né, que de repente a gente está numa prova e vai ver esse número e vai achar que a gente fez o cálculo errado. Mas observem que agora, quando a gente jogar aqui na equação para encontrar o décimo termo, né, que é o que ele quer, quem é a 6? É 7 mais 4 vezes a minha razão, que é 35 dividido por 14. Então, o meu décimo termo vai ser igual a 7. 4 vezes 35 vai dar 140. Então, eu vou ter 140 sobre 14, que dá exatamente 10. Então, 7 mais 10, né? Então, o meu décimo termo ele é igual a 17. Então, a questão que é mais trabalhosa e que exige, né, um conhecimento de matemática, com operações com frações e equações, né, como um todo. A alternativa correta, letra D. Bom, pessoal, por essa aula é só, né? A gente conseguiu aí ver as principais equações de uma PA e resolver alguns exercícios, certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal, até a próxima e obrigado.